bem-vindo ao Diving Deeper! O tema do vídeo de hoje é sobre andar sobre as águas. A Bíblia, em Mateus 14, versículo 22 ao 32, diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Nessa passagem, nós vimos que Jesus ele andou sobre as águas. E andar sobre as águas é uma coisa totalmente impossível para nós humanos, mas totalmente possível para o nosso Deus. Porque tudo que é impossível para nós é possível para Ele. Quando os discípulos estavam naquele barco, os ventos começaram a soprar contra ele, querendo desviar aquele barco do caminho. Eles ficaram com medo e apavorados. E as dificuldades, as lutas, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia querem fazer isso conosco, desviar-nos do caminho, desviar-nos do nosso propósito. E a gente não deve deixar isso acontecer. Quando eles viram Jesus andando sobre aquelas águas, indo em direção ao barco, eles ficaram com medo e apavorados. Porque o impossível apavora o homem. O impossível faz com que nós venhamos ficar com medo e nos impede muitas das vezes de viver o extraordinário de Deus. Tanto é que naquele momento que Jesus estava andando sobre as águas, Pedro até mesmo duvidou. Até Jesus falou para ele: "Nossa, homem de pequena fé, por que você duvidou de mim?" Porque ele até disse: "Jesus, se for mesmo você, me chame para ir até aí. Se for o Senhor, me chame para ir até aí." Pedro duvidou do poder de Jesus. Pedro duvidou do que ele era capaz de fazer. E muitas das vezes nós também deixamos de confiar em Jesus, deixamos de acreditar no que Ele é capaz de fazer. Mesmo que aquilo pareça impossível aos seus olhos, saiba que tudo é possível para Ele. Não seja como Pedro naquela hora. Pedro duvidou. Pedro provou Jesus: "Olha, Jesus, se for você, me chama." E Jesus simplesmente disse: "Olha, venha até aqui." Jesus, ele acredita na sua capacidade. Jesus te fez para viver o impossível. Jesus te fez e te chama para viver o extraordinário. E Pedro, naquela passagem que nós lemos, ele desceu do barco, ele olhou para Jesus e ele andou. Quando os nossos olhos estão fixados e focados em Jesus, nós andamos sobre as águas. Nós vivemos coisas impossíveis. Mas a partir do momento que Pedro ele desviou seus olhos de Jesus, que Pedro olhou o vento, sentiu aquele vento, viu as lutas, viu os problemas, ele afundou. Isso significa que quando os seus olhos não estão em Jesus, mas estão focados nos seus problemas, quando os seus problemas parecem maior do que o poder de Jesus, você vai afundar, você não vai sair do seu lugar, você não vai andar sobre as águas e você também não vai viver o impossível de Deus.
Para você viver o impossível, é necessário que você esteja com os olhos fixados e focados apenas em Jesus. Assim como Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas, Ele também convida você. Você foi criado para isso, para andar sobre as águas, para viver o extraordinário, o impossível de Deus na sua vida. Sabe, quando Pedro ele afundou naquelas águas, Jesus estava lá. Jesus ergueu as mãos e levantou Pedro novamente. Entenda que Jesus sempre está ao nosso lado. A presença deles não significa ausência de problemas, não significa ausência da tempestade, mas significa a certeza de que Ele sempre estará lá nos ajudando, acalmando a tempestade, acalmando os ventos e também tornando o nosso fardo leve. A presença de Jesus é o que nos encoraja a viver o impossível. Então, através desse vídeo, eu quero convidar você a andar sobre as águas, a viver o impossível, a não duvidar do poder de Deus na sua vida. E também, não fique com medo de viver as coisas extraordinárias. Foi para isso que você foi criado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nas nossas redes sociais, seja um propagador do reino de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.